Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. A primeira coisa que com certeza você deve estar se perguntando é: que livro é esse? Que autor é essa? Olha, eu confesso, eu mesmo nunca tinha ouvido falar dos dois. A nossa sorte é que movimentos recentes de coletivos feministas têm recuperado, têm resgatado autoras brasileiras, e aqui se inclui a Júlia Lopes de Almeida com a sua obra-prima A Falência. Agora, pasme, né? Essa autora, que a maioria nunca tinha ouvido falar, já foi muito famosa em sua época. Curiosidade, porque nenhum vestibular vai perguntar isso, né? Mas curiosidade, ela ganhou tanto dinheiro com seus livros, com as suas palestras, com seus artigos de jornal, que ela conseguiu reunir o suficiente para morar, sabe onde com seu marido? Paris! Paris é um dos lugares mais maravilhosos do mundo. Concordo com Madame Sheila. Paris é um dos lugares mais maravilhosos do mundo para se viver. Gente, que inveja da Júlia Lopes de Almeida. Ela e o marido só voltaram de Paris por causa da Primeira Guerra Mundial, né, que complicou tudo por lá. Mas tem mais curiosidade. Todo mundo fala que quem foi o criador da Academia Brasileira de Letras foi o Machado de Assis. Mas ninguém lembra que ele não fez isso sozinho. Quem estava lá se esforçando, batalhando pela criação dessa instituição? Já sabe quem? A Júlia Lopes de Almeida. O engraçado é que na imprensa da época, né, saiu o anúncio da criação da Academia Brasileira de Letras com a lista dos membros que a integrariam. E lá estava o nome da Júlia Lopes de Almeida. O problema é que essa instituição, ela copiava a Academia Francesa de Letras. E no regulamento da Academia Francesa, estava lá a proibição da participação de mulheres. E agora? Eles querem ser iguaizinhos à Academia Francesa de Letras. E agora? Vamos ou não vamos aceitar a Júlia Lopes de Almeida? Como eles pagavam pau para a cultura francesa, não admitiram a entrada dela. O que era uma injustiça, né? Porque se foi ela quem batalhou pela criação da instituição, então o que eles fizeram? Eles escolheram o marido dela. Assim, ele entrando para a academia, ela poderia frequentar aquela instituição. Frequentar como? Acompanhando o esposo. E aí você se pergunta: e ela aceitou uma sacanagem dessas? Ela aceitou. E aqui tem uma coisa bastante interessante neste vídeo, porque pode parecer que eu estou enrolando, falando sobre coisas que não tem nada a ver com o livro. Mas, no fundo, ajuda a entender a falência. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente sabe quem é o autor de um livro, né, como é que foi a sua vida, a gente começa a entender qual é a cabeça desse escritor e, consequentemente, quais são as ideias que orientaram a construção de uma obra literária. Detalhe, isso não é uma regra geral. Você não pode tomar como uma regra, então para conhecer a obra do escritor eu tenho que obrigatoriamente saber sobre a vida desse escritor. Não é sempre assim, tá? Mas voltemos à nossa questão. Eu tenho certeza que você, mulher do século XXI, jamais aceitaria uma situação dessas. Olha, eu tenho competência, não posso participar de uma instituição, mas para que eu possa frequentar, eu vou ter que frequentar só porque é o meu marido que entrou? Tenho certeza que você não admitiria uma situação dessas, porque você é aquele tipo de mulher que bate no peito e diz: Girls. Exatamente. Who run the world? Girls. Ou estou enganado? Que guidão. A questão, meu amorzinho, é que nós temos que lembrar que esta obra não é de 2021. Essa obra foi publicada em 1901. Era uma outra época, uma outra sociedade, uma outra
outra mentalidade. E acho até interessante, falando nisso, né, uma dica que o vestibular da Unicamp deu, assim que ela divulgou sua lista de livros em que estava incluída a obra A Falência. Quando ela apresentou o livro, ela indicou um artigo que dava uma orientação sobre esse até então desconhecido romance. E sabe qual era o nome desse artigo? O Feminismo Possível. Percebeu a grande dica? A Julia Lopes era feminista, mas era o feminismo que poderia ter sido praticado naquela época. Um Brasil patriarcal, um Brasil preconceituoso, um Brasil atrasado, bem diferente do Brasil de hoje. Tanto que, se ela fosse uma feminista radical, como existiram na época dela, ela não teria encontrado espaço para expor suas ideias. Então, ela foi assim mais equilibrada, mais calma, e só assim os seus livros foram publicados e republicados e republicados, e ela conseguiu espalhar muito bem os seus ideais. Assim, ela conseguiu mostrar para a nossa sociedade que a mulher era capacitada também para atividades intelectuais. Pasme, naquela época tinha gente que defendia firmemente que a mulher era biologicamente, olha, usava uma pseudociência, né? Argumentos pseudocientíficos. A mulher era biologicamente incapaz de atividades intelectuais. Ela era feita apenas para o papel de mãe, dona de casa e esposa. E essas discussões aparecem aqui em A Falência. Eu lembro uma cena muito interessante em que o protagonista Francisco Teodoro defende ideais sexistas, né? Na cabeça dele, a mulher deve se ocupar das coisas do lar, cozinhar, que ela faz muito bem, e coisas que o sexo feio, aquele fala, o sexo feio não deveria se intrometer, o homem não deve cozinhar, né? Essa tarefa é para a mulher. Ao mesmo tempo, o que acontece? A mulher não poderia se intrometer em questões políticas, em questões intelectuais. Ele chega até a dizer na frente de todos, inclusive a sua esposa que estava lá, que é nas mulheres medíocres que se encontram as melhores esposas. E foi o que eu fiz. O pior é que esse homem, tão cheio de certezas, parece alguns aí que a gente encontra, né? Ele fala, eu sei que estou falando e sempre me dei bem. Detalhe, a sua esposa o trai. Pior, o amante, o Ricardão, não sai da casa do doutor Francisco Teodoro. Pior, o cara é traído bem debaixo do nariz. Todo mundo sabe, menos o sabichão do Francisco Teodoro. Esse é o cara que diz que sabe tudo, sempre se deu bem. Por aí você já está percebendo a crítica que Julia Lopes de Almeida está tentando fazer. Mas vamos prestar atenção ao nome do livro, A Falência. Nós temos aqui duas falências. A primeira delas é econômica e está ligada ao protagonista Francisco Teodoro. Ele é um português que chegou ao Brasil só com a roupa do corpo, mas com muito trabalho, com um trabalho árduo, ele enriqueceu a ponto de se tornar o maior negociante de café no Brasil. E nós vemos essa força econômica na excelente abertura do livro, já no comecinho do primeiro capítulo, em que você vê toda a agitação do depósito. O livro fala entreposto, né? Então toda essa agitação do entreposto recebendo um carregamento de café. Estamos em 1891, uma época em que o preço do café no mercado internacional está num valor altíssimo. Resultado, Francisco Teodoro está riquíssimo, a ponto até de esbanjar. Sabe aquela coisa de jogar muita comida fora? Aqui eu abro o caminho para alguns problemas. Essa é a época do encilhamento, que você já deve ter aprendido nas aulas de história. É o momento em que a economia brasileira está superaquecida graças ao investimento do governo. E era um plano que tinha
tudo para dar muito certo. Mas você sabe, né? Brasil! Exato, Brasil, quer dizer, o povo daqui parece que não entendeu a lógica desse projeto, que seria o quê? O governo proporciona empréstimos a juros muito baixos, para quê? Para que sejam criadas empresas, e olha, com criação de empresas, você tem a criação de empregos, salário, que mais? Produtos sendo colocados no mercado, isso vai ativando a economia. Então estava tudo perfeitamente planejado para colocar o Brasil entre as maiores economias do mundo. Mas, como você já sabe... Brasil! É muito triste reconhecer esse jeitinho brasileiro. Em vez de o brasileiro criar realmente empresas, né, com emprego, com salário, não, criaram apenas empresas de fachada, só para atrair dinheiro, né, na Bolsa de Valores. Eu crio uma empresa, coloco essa empresa na Bolsa de Valores e fico me enriquecendo graças à especulação financeira. Ou seja, em vez da riqueza vir por meio do trabalho, o pessoal achava que seria muito mais fácil, malandramente, por meio da especulação financeira. O próprio Francisco Teodoro reconhece o erro disso. A gente vê isso já no primeiro capítulo, quando ele vai conversar com um tal de Inocêncio Braga sobre um concorrente dele, né, um outro proprietário de entreposto de café, que é o Gama Torres, que ele fez? Ele estocou café e esperou a subida do valor da saca de café. E deu certo. Mês depois, o valor sobe, ele vende e teve um lucro fabuloso. E o Francisco Teodoro falou, não mediu as consequências se tivesse ocorrido uma baixa no valor. Tá vendo? O Francisco Teodoro nos mostra o que é o correto. A riqueza tem que vir do trabalho e não da mera especulação financeira. Mas, o que acontece? Ele acaba seduzido por esse Inocêncio Braga. Ele fica buzinando o ouvido do Francisco Teodoro para entrar numa associação, num sindicato do café. No começo, Francisco Teodoro rejeita, ele não aceita isso, não, ele sente que não é o caminho correto. Mas a ambição, né, porque ele queria ser o maior, né, de todos, ele queria ser o representante, né, de toda a colônia portuguesa no Brasil, além da inveja, né, porque ele tem muita inveja do brasileiro Gama Torres, que olha, não trabalhou tanto e já está tão rico. Francisco Teodoro acaba então aceitando a proposta do Inocêncio Braga, investe dinheiro nesse sindicato do café, nessa associação. No entanto, o valor do café despencou no mercado internacional e isso gerou uma quebradeira geral na economia do Brasil. Nessa avalanche de falências, quem acabou sendo arrastado? O próprio Francisco Teodoro, que, como diz o nome do livro, foi a falência. Detalhe interessante, o livro não fala assim tão claramente desse contexto do encilhamento em si, mas ele está inspirado nessa época. Então foi esse contexto do encilhamento que provocou várias falências, que inspirou a Júlia Lopes de Almeida, né, a escrever a sua obra. Se ela não toca diretamente na questão do encilhamento, ela fala exatamente desse espírito, dessa base, desse contexto que sustentou o encilhamento. Mas voltemos à história, né? O Francisco Teodoro está profundamente envergonhado. Vergonha do quê? Porque ele não consegue encarar a ideia, né, o fato de que não vai mais conseguir garantir aquele padrão de vida luxuoso para sua família. Então, tomado de extrema vergonha, Francisco Teodoro suicida-se. E aqui entra a segunda falência. Pensa bem comigo. Quem falou que a felicidade de uma família depende exclusivamente
de riqueza. Se eu não consigo dar luxo para minha família, eu sou uma vergonha de pai? Eu sou uma vergonha de esposo? É aí que você percebe o erro de Francisco Teodoro. Ele acha que o papel dele como chefe de família é apenas econômico. E onde está o lado afetivo? Ele acha que garante a felicidade da sua esposa, né? Como? Comprando para ela vestidos para ela se tornar a mais bela em todos os bailes que ela frequenta. Seu papel, então, é só colocar dinheiro dentro de casa. E você sabe que não é assim que se constrói uma família. Mas era esse o pensamento da época. Porque o que se incentivava naquela época é que a mulher se preocupasse em conseguir um marido que a sustente, um marido que lhe dê segurança financeira. E onde está a afetividade? E onde está o amor, o companheirismo? Que mulher aguenta viver sem amor? Então, na lógica aqui defendida pela Júlia Lopes de Almeida, no romance A Falência, essa mulher carente acaba sendo empurrada para o adultério. E foi o que aconteceu com a Camila. Camila trai o seu marido com o médico da família, que é o doutor Gervásio. Nossa, professor, mas você está lembrando o primo Basílio? Tá, lembra e não lembra. Então lembra justamente por causa do quê? Tanto no primo Basílio quanto em A Falência, o adultério, ele é uma disfunção de caráter? Não, ele vai ser principalmente resultado de uma má estruturação da família. Mas a diferença é que a Júlia Lopes de Almeida vai jogar nesse tema um temperinho feminista, porque você vai se lembrar do seguinte: a própria Camila, ela se queixa, tá, eu traio meu marido, mas ele também me trai. E olha que interessante, o adultério praticado pelo homem é tolerado pela sociedade. Já o adultério, ou a mera desconfiança de um adultério praticado pela mulher, é severamente condenado. Então veja, dois pesos, duas medidas, essa crítica que sai da mentalidade, né, da personagem Camila, é uma crítica que a Júlia Lopes de Almeida faz sobre o preconceito, né, da sociedade brasileira. Agora, o que deixa mais escandaloso o adultério da Camila é que ele praticamente virou um relacionamento conjugal, porque o doutor Gervásio e a Camila estão juntos há muito tempo. O pior, sem que o marido perceba. Então você já deve estar notando que aqui está a segunda falência. Se a primeira é econômico-social, a segunda é moral. Por causa dessa falência moral, que é o adultério, a Camila perde a autoridade sobre o indecente do seu filho, que é o Mário. Ela vai tentar dar uma bronca no menino para ver se ele tem um rumo melhor para a vida, porque sempre está envolvido com mulheres de má reputação, e ele joga na cara, mas a senhora não tem moral para me criticar, porque a senhora é adúltera. Nossa, doeu até em mim esse tapa na cara. No velório do Francisco Teodoro, que essa falência moral fica mais nítida, porque os sentimentos mais calorosos de luto, eles são dedicados aos filhos do casal. Para a Camila, apenas uma frieza que o bom senso, que a etiqueta impõe. Aí é que vem o pior. Com a falência do marido e o suicídio, Camila se vê empobrecida. Ela, que morava num palacete cheia de luxo e esbanjamento, agora se vê obrigada a morar numa casa muito humilde. Mas ela tem uma cartada para sair dessa situação horrorosa para ela, né? Essa situação miserável. Qual é essa cartada? Casar-se com o doutor Gervásio, que era ricaço. Olha, se os dois tinham um relacionamento de adultério que se arrastava por anos, é porque os dois se amam. Então, nada mais justo do que finalmente se unirem. E ela vai propor isso, que é uma coisa até bem avançada. Quer dizer, é ela quem vai pedir a mão do doutor Gervásio em casamento. Mas aí aparece uma revelação que me deixou que nem um pinto. Chocado! O doutor Gervásio já era casado. Tá passada? Sim, colega. Tô passada mesmo. Como assim ele já era casado?
É aí que ele conta uma história surpreendente. Ele conta que era casado, mas descobriu que a sua esposa o havia traído. E ele fala assim, na cara da Camila, uma mulher que trai o marido não é uma mulher digna. Por isso que eu decidi me separar. Mas ela não aceitou a separação. Então, oficialmente, eu ainda sou um homem casado, apesar de não vivermos juntos, apesar de há muito tempo nós não nos encontrarmos. Mas você prestou atenção no que foi que ele disse? Uma mulher que trai o marido não é digna. Ai! Outro tapa na cara da Camila. E esse foi pior. Por quê? Porque vinha de um homem que ela amava. Amava mesmo, verbo no pretérito, porque depois de uma dessas, né, que mulher aceita essa situação. Então ela se desencanta com o amor. Tanto que ela fala que é a segunda viuvez dela. A primeira, quando ela perde Francisco Teodoro, né, e até todo o seu padrão de vida. Segunda, quando ela perde esse ideal de amor com o doutor Gervásio. Camila, então, está no fundo do poço. Só faltava abraçar a Samara, né? É aí que entra a mensagem mais bela desse romance. A educação que a mulher recebia naquela época, isso inclui Camila, era muito tosca. Tosca por quê? Porque era limitada. A mulher male era alfabetizada, porque na verdade ela sofria essa limitação para quê? Para que ela ficasse apenas concentrada nas tarefas do lar. Veja, nada contra, se for da vontade da mulher, dedicar-se apenas às tarefas do lar. Repito, se for da vontade da mulher, porque existem inúmeras maneiras de uma mulher se realizar, mas não era o que acontecia naquela época, não era uma opção entre várias outras, não, era a única coisa que a mulher tinha que ser. Então ela recebia uma educação para limitá-la apenas às tarefas do lar. E aqui você inclui a Camila. Aqui está o ataque que Júlia Lopes de Almeida está fazendo à nossa sociedade. Ela defende não uma educação limitadora, mas uma educação que forma a mulher em sua completude, ou seja, uma educação que vai permitir o quê? A emancipação da mulher. E olha que interessante, a Júlia não quer uma mulher inferior ao homem, mas também não quer uma mulher superior ao homem, mas igual. Isto é, companheira em pé de igualdade com seu marido. E foi o que ela fez com o marido dela. Lembra? Tanto ele com seu trabalho de corretor, quanto ela com seu trabalho de escritora e palestrante, conseguiram juntar dinheiro para viver bem em Paris. Por quê? Porque a Júlia Lopes de Almeida teve uma educação que a emancipou, que a tornou culta, que a tornou intelectual, que a tornou uma grande leitora e uma grande escritora. Mas não foi isso que aconteceu com a Camila, coitada, né? Ela era uma dondoca que não sabia fazer nada, nem cuidar de sua própria casa, porque tinha as empregadas para fazer isso. E ela se sente o quê? Uma inútil, que de fato é, né? Uma inútil na casinha humilde em que ela está, porque ela não sabe o que fazer. Então veja, a Noca, que era empregada da família Teodoro, agora nessa situação humilde de falência, ela acompanha as meninas dessa família, porque o Mário casou-se com uma mulher rica e deu as costas para a família. Então a Noca, ela vai lavar e passar para fora e vai conseguir um dinheirinho para a família. A Nina, que era a sobrinha da Camila, que morava no palacete da família Teodoro, também acompanha agora nesse momento de falência. E o que ela vai fazer? Ela vai costurar para fora e consegue um dinheirinho para sustentar a família. A Ruth, que é a filha da Camila, com seus dotes musicais, o que ela vai fazer? Ela vai dar aulas particulares de música e consegue o seu dinheirinho para sustentar a família. Tá todo mundo se virando. E a coitada da Camila, é por isso que ela se sente mal. O que eu faço agora? O que eu posso fazer? Então depois desse baque, desse tapa na cara que ela levou do Dr. Gervásio, ela acorda para a vida. Por isso que ela pede desesperadamente para a Ruth: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É aí que a Ruth dá uma excelente ideia. Mãe, se você quer realmente fazer alguma coisa, então ensina a Lia e a Raquel a ler. Só para não embaralhar a cabeça de vocês. Vamos na sequência. O Mário é o mais velho, depois vem a Ruth, e as pitititinhas eram a Lia e a Raquel. Essas duas eram gêmeas. Agora,
não sei se você percebeu o que a Júlia Lopes de Almeida está propondo no final desse romance. Nós temos 4 personagens femininas, Noca, Nina, Ruth, Camila. Então aqui nós temos uma república feminina. Então elas vão chamar de volta, porque estava sob a guarda do Mário, né? As gêmeas, né? Elas estavam sob a guarda dele, a Lia e a Raquel. Então nós vamos ter 6 mulheres, uma república feminina. E olha que interessante, mulheres independentes dos homens. No começo há uma dificuldade enorme, mas você vai perceber que elas estão abrindo caminho por uma situação melhor, tanto que no último capítulo você vê que a Ruth vai fazer uma apresentação, já está numa situação melhor, e as 2 meninas, elas vão ser alfabetizadas, quer dizer, é por meio da educação que se vai garantir a emancipação feminina, é que se vai garantir uma situação digna para a mulher. Essa é a grande tese do romance A Falência. Então esses são uns elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Falência de Júlia Lopes de Almeida. Espero que minhas orientações tenham sido úteis, né, para que você compreenda melhor o romance, que você o leia muito bem. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário ou a sua crítica e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, nada falido, mas emancipado, e até a próxima.